Boa noite, a paz seja convosco. João capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Diz aqui a palavra de Deus que Nicodemos, um homem que era dos principais ali, dos chefes ali da sinagoga, na nossa Bíblia diz assim, um príncipe da sinagoga, né? Mas esse príncipe aqui quer dizer um dos chefes, um dos líderes da sinagoga, né? Não que ele fosse príncipe, assim, um monarca, mas ele era um dos dirigentes da sinagoga. Ele procura Jesus e ele quer ter um encontro com Jesus, e ele faz isso durante a noite. Ele não vai de dia, não vai num lugar público onde todo mundo pudesse ver, mas ele encontra-se com Jesus durante a noite. E Jesus o recebe e eles têm aqui uma conversa muito importante. Era uma conversa entre dois mestres. Nicodemos era mestre em Israel. Ele era rabino. E a palavra rabino significa mestre. E Jesus também era rabino, né? Na nossa versão diz aqui rabi. Mas essa palavra rabi, ou em outro lugar onde aparece Rabone, é rabino, é mestre. Amém? Quer dizer mestre. Jesus era um mestre e Nicodemos era um mestre. Era um dos líderes da sinagoga, um religioso, alguém conhecedor da Escritura, conhecedor de religião, um líder. E ele vai falar com Jesus e ele diz para Jesus que ele estava impressionado com Jesus, porque ele sabia que ninguém poderia fazer todas as coisas que Jesus fazia se não fosse pelo poder de Deus, se Deus não estivesse com ele. Ou seja, Nicodemos, ele estava observando o que Jesus fazia. E diferente do que outros líderes de sinagoga, outros mestres que estavam ali contra Jesus, estavam lutando contra Jesus e queriam até matar Jesus, Nicodemos não. Nicodemos era um dos mestres, um rabino de Israel, que ele começa a observar. Ora, esse Jesus ressuscita mortos. Esse Jesus, ele cura cegos. Ele limpa os leprosos. Ele cura paralíticos. Ele tem poder para ressuscitar dos mortos. E ele, diferentemente de outros líderes da sua época, outros religiosos da sua época, ele chega à conclusão
que Jesus, para fazer isso, tinha que ser alguém procedente de Deus. E ele diz isso para Jesus: porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele quer ter uma conversa com Jesus. E ele vem de noite. Por que ele vem de noite? Ele vem de noite porque os judeus tinham chegado à conclusão que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, ou que Jesus era de Deus, fosse expulso da sinagoga. E então ele vem ter essa conversa com Jesus à noite, onde ninguém ia vê-lo entrar e sair, onde ninguém ia ver onde é que ele estava indo, mas ele foi lá conversar com Jesus. E ele diz: olha, eu cheguei à conclusão que tudo que o Senhor faz tem que ser alguma coisa que vem de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas se não for por Deus. E Jesus olha para Nicodemos e ele nem responde a essa palavra que Nicodemos tinha dito, mas ele diz: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Vê que Jesus mudou o assunto. Ele não vai falar com Nicodemos a respeito dos sinais que ele fazia. Ele não vai falar a respeito daqueles milagres que ele realizava, porque é isso que Nicodemos vem falar. Mas ele diz para Nicodemos que aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus, porque Jesus, ele veio trazer o reino de Deus, ele veio trazer a oportunidade da salvação, ele veio trazer o reino de Deus para dentro do nosso coração. Naquele tempo, o povo de Israel, e até hoje, esperavam o Messias que fosse colocar. Naquele tempo achavam que alguém que viria naquele tempo seria alguém que ia derrotar os romanos e fazer de Israel talvez uma potência mais forte do que Roma, colocar Israel no topo do mundo como uma grande nação, uma nação poderosa, guerreira, e que fosse realmente assim restaurar aquele reino de Davi. Como Davi teve um reino forte, guerreiro, e que vencia os seus inimigos, ele já sabe, quando o Messias vier vai fazer isso. E agora vem Jesus, e Jesus não vem de maneira nenhuma oferecendo uma solução de guerra. Jesus não é um general que vem para derrotar os romanos. Ele não é alguém que vem para mudar aquela situação como eles esperavam. E às vezes Deus faz isso. A gente pensa que Deus vai fazer uma coisa e Deus não faz. Sabia disso? Aliás, eu descobri uma coisa: ninguém controla Deus. Tem muita gente que pensa que vai fazer alguma coisa e vai mudar Deus, e que vai fazer Deus fazer alguma coisa. Esse Deus que é dirigido dessa forma não é Deus. Deus faz o que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer e se Ele quiser. Sabia disso? Não tem nada que você faça que vai fazer Deus fazer alguma coisa. Sabia? Eu já vi algumas pessoas, que às vezes pensam que podem controlar Deus. Não tem que você faça que faça Deus fazer qualquer coisa. Ele faz pela misericórdia dele, porque Ele te ama. Ele vai fazer, mas Ele pode não fazer. Amém? E aqui o povo de Israel estava esperando uma grande solução. O Messias vai se manifestar, derrotar os romanos, fazer Israel a nação mais poderosa da terra, que vai dominar o mundo. Aí vem Jesus, e Jesus não faz nada disso. Jesus vem pregando a paz, o amor, vem pregando para amar os inimigos.
para perdoar, para dar a outra face, não é? Então Jesus veio ensinar um caminho diferente, que eles não estavam esperando alguma coisa assim. Talvez eles gostariam de um Messias que fosse um militar, um general de guerra, que viesse enfrentar os romanos, mas ele não veio para fazer isso, ele veio para trazer o reino de Deus e manifestar o reino de Deus ao mundo. E quando Nicodemos fala dos milagres que ele fazia, Jesus já aponta para ele o reino de Deus. E ele diz que aquele que não nasce de novo não vê o reino de Deus, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o que é nascer de novo? Muita gente pensa que ser religioso é nascer de novo, que ter uma religião é nascer de novo. Muita gente pensa que pertencer a determinada igreja ou ter uma determinada tipo de fé é nascer de novo. Não é. Amém? Ter religião não é nascer de novo. Nicodemos tinha religião. Nicodemos era o exemplo de alguém que era bom. Nicodemos não era um homem mau, era um homem bom. Nicodemos era um líder ali da sinagoga, conhecedor das escrituras. Mas quando ele chega para Jesus, Jesus fala para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo, senão você não vai enxergar como Deus enxerga, você não vai ver o reino de Deus. E ele disse: o reino de Deus já está entre vós. E ele veio trazer um reino que é para se manifestar dentro de cada um de nós. O reino de Deus está dentro de você, está dentro daquele que nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo, ele não é um religioso, ele é alguém que tem Deus dentro do seu coração, tem Jesus na sua vida, e que agora é uma nova criatura, e que tudo se fez novo, e que então tudo é diferente, tudo é novo. Amém? Então é por isso. E quando Jesus fala isso para Nicodemos, ele não fala só para Nicodemos, isso aqui serve para todo mundo que muitas vezes pensa em chegar a Deus através da religião, ou do conhecimento, ou através do intelecto, mas não se chega a Deus assim. É necessário nascer de novo, disse Jesus. Nicodemos precisa nascer de novo para ver, para entender o reino de Deus. Só quem nasceu de novo. E o Nicodemos diz: como é que pode ser? Se eu já sou um homem velho, como é que eu posso nascer de novo? Será que eu vou entrar na barriga da minha mãe e vou nascer de novo? Mas não é esse tipo de nascimento. E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Bom, primeiro Jesus falou a respeito do ver, discernir, entender o que é reino de Deus. Agora Jesus já está falando uma coisa mais séria, não é só ver, é entrar no reino. O reino de Deus, ele veio através de Jesus, e Jesus ele veio para habitar agora no coração do homem. É dentro do coração e da alma do homem, do corpo do homem, do ser humano, é que Jesus estabelece o seu reino. E aquele que tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É isso que Jesus está falando para Nicodemos. Nicodemos, não adianta ser religioso, mas dentro de você está faltando o principal. Religião é uma coisa que acontece da cara para fora, mas o que Jesus veio trazer é algo que acontece dentro de nós. É dentro de nós, né?
é nós realmente nascermos dessa nova natureza que Deus nos dá. Deus nos dá uma nova natureza, um novo nascimento através do Espírito Santo de Deus, através dessa fé em Jesus, através de receber a mente de Cristo. E aí a gente é uma nova criatura, um novo ser, um novo homem, uma nova mulher. Amém? E aí a gente vê as coisas de Deus, vamos ver o reino de Deus, e mais importante que isso, vamos entrar no reino de Deus. Amém? Temos que ver e temos que entrar nesse reino. E Jesus disse para ele: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Amém? Ele disse: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemo diz: como é que pode ser isso? E Jesus diz para ele: você é mestre em Israel e não sabe isso, você é um rabino em Israel. Você é mestre em Israel e não sabe destas coisas. Quer dizer, você é um líder religioso, mas é um líder religioso que ainda não entendeu as profundezas e as coisas do reino de Deus, não é? E eu creio que Nicodemos naquela noite saiu dali uma nova criatura. Eu creio que ali ele encontrou-se com aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, o Filho do homem, o próprio Deus, e que mostrou a ele que tinha que acontecer algo no coração. Eu creio que a partir daquela noite, quando ele sai dali, ele não sai mais um religioso, pedrado, né? Cheio de querer saber tanta coisa, cheio de julgamentos muitas vezes aos outros. E de repente, agora ele tem a consciência de que o reino de Deus, ele está dentro de nós, e que nós precisamos ser em Deus, nascer de Deus e sermos esta nova criatura. No capítulo 1 de João, versículo 13, vamos ler aqui também do 12, do 11, 1, 11, 12 e 13. Diz aqui que ele, Jesus, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Amém? Veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Note que quando Jesus fala isso para Nicodemos, é exatamente esse nascimento. É você nascer de Deus, né? Nasceu de Deus, nasceu do Senhor. Ele diz assim, porque ele nasceu de Deus e não da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceu de Deus. Ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? E o Nicodemos, ele vai até este ponto. Era um ponto mais fácil. Eu creio que ele entendeu até aí. E diz aqui a palavra do Senhor que Jesus continua. E diz para ele: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho.
Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? E agora Jesus sobe o nível da conversa. Até agora Jesus está falando desse novo ser, dessa nova criatura que nasce quando entrega a sua vida a Jesus, quando tem realmente Deus no seu coração, quando nasce de novo. E agora ele sobe o nível da conversa e ele diz assim: ora, se eu falei de coisas terrestres e você não creu, e se eu falar de coisas celestiais? E ele diz aqui: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Que coisa interessante, não é? Jesus não estava ali conversando com ele? Não era o Filho do Homem? Ele não falou: eu sou o Filho do Homem? Ele diz que ele, o Filho do Homem, tinha descido do céu, e ele diz que o Filho do Homem era o mesmo que estava no céu. Ele estava conversando com Nicodemos, mas estava no céu. E ele fala agora sobre a sua morte na cruz. Ele diz: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O que ele está dizendo para Nicodemos? Nicodemos, eu vou ter que morrer numa cruz. Vou ter que ser pregado num madeiro, numa cruz. Vou ser crucificado, vou ser levantado, para que todo aquele que crê, nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Lá no deserto, quando o povo pecou, vieram serpentes que mordiam o povo, por causa da falação deles. Falavam coisas que não deviam. Começaram a falar mal de Deus, mal de Moisés, reclamar por ter saído do Egito. E Deus não gostou muito daquela coisa não, e acho que Deus se afastou um pouco deles, e vieram serpentes. E serpentes picavam o povo, e eles morriam por causa da picada das serpentes. E eles oram, reconhecem que tinham pecado, vão lá falar com Moisés: Moisés, nós pecamos, falamos mal de você, falamos mal de Deus, falamos mal de tudo, e agora ore por nós. E Moisés vai lá orar. E aí Deus mandou fazer uma serpente de metal e colocar numa haste. E todo aquele que olhasse para a serpente de metal não morreria quando fosse picado. A pessoa era picada, olhava para a serpente e não morria. Quem não olhava, morria. Então Jesus diz: olha, como aconteceu no deserto, vai acontecer com o Filho do Homem. Você é levantado também no madeiro, você é levantado numa cruz. E para que todo aquele que crê em mim não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E aí está o nascer de novo. Aquele que nele crê tem vida eterna, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Amém? Graças a Deus. Porque o Filho do Homem, o Filho de Deus, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem crê nele, quem crê em Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amém? Porque todo aquele que faz o mal não gosta da luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, né? Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Então, eu creio que Nicodemos saiu naquela noite abençoado. Nós vamos ver mais tarde, quando Jesus é crucificado, que ele fala para Nicodemos que ele seria crucificado, como a serpente foi levantada numa haste, numa madeira, também vão ser levantados.
Quando Jesus é pendurado naquela cruz, eu creio que Nicodemos diz: olha, aconteceu o que ele falou, lá está ele. Mas ele vai, junto com José de Arimateia, Nicodemos vai lá falar com Pilatos, e eles pedem o corpo de Jesus para colocá-lo num túmulo, porque naquele tempo os crucificados ficavam na cruz e apodreciam lá, e os corvos vinham e comiam as carnes deles ali na cruz mesmo, e ficava ali como aquela coisa horrível. Mas com Jesus, Nicodemos e José de Arimateia, que era um senador, alguém ali da república, alguém que era ali do governo, vão falar com Pilatos, pedem o corpo de Jesus e o colocam, e o envolvem em lençóis, em especiarias, e o colocam num túmulo que pertencia a José de Arimateia. E Jesus é preservado ali, para que no terceiro dia ele ressuscitasse dos mortos, né? E no terceiro dia Jesus ressuscita dos mortos e está vivo para sempre. Subiu ao céu depois de 40 dias, está vivo, e um dia ele vai voltar para nos buscar. Amém? Graças a Deus. Então, que nós sabemos que essa conversa de Nicodemos com Jesus deu fruto, né? Pelos frutos de Nicodemos posteriores, nós vemos que ele tinha cuidado com Jesus. Ele ficou amigo de Jesus, e ele nasceu de novo também, e ele parou de ser um mestre religioso sem vida dentro de si, que a pior coisa que tem é o religioso que não tem vida dentro dele. Amém? Está se enganando a si próprio. Mas aquele que tem Jesus habitando no seu coração, na sua vida, ele tem a vida de Deus dentro de si, e ele é uma nova criatura. Amém? Amém. Que Deus abençoe a você e abençoe a sua família também. E que, se você não nasceu de novo ainda, entregue a sua vida a Jesus, e você vai ver que tudo vai mudar na sua vida. Peça para Ele entrar no seu coração, na sua vida, dirigir a sua vida. Não é mais do jeito que você quer, mas deixa que Ele faça do jeito que Ele quer. Amém? Você vai ver que você vai ser grandemente abençoado. Grandemente abençoado. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.